Objetivo desta obra. As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, quaisquer que sejam as suas crenças, porque jamais constituiu matéria das disputas religiosas, sempre e por toda parte suscitadas pelas questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, as seitas nele teriam encontrado sua própria condenação, visto que a maioria delas se agarra mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, aquele código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada, o princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. É essa parte que será objetivo exclusivo desta obra. Todo o mundo admira a moral evangélica. Todos lhes proclamam a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem por confiança, baseados no que ouviram dizer ou sobre a fé em algumas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para grande número de pessoas. A forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leiam por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, intercalados no conjunto das narrativas, passam despercebidos. Torna-se, então, impossível compreendê-los inteiramente e deles fazer objeto de leitura e meditações especiais. É verdade que já foram escritos tratados de moral evangélica. Todavia, a apresentação em estilo literário moderno lhe tira a singeleza primitiva, que constitui ao mesmo tempo o seu encanto e autenticidade. Dá-se o mesmo com as sentenças isoladas do contexto, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Já não passam de aforismos, destituídos de parte de seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para prevenir esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, suprimindo unicamente o que não dizia respeito ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, bem como a divisão em versículos. Mas,
Em vez de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente, segundo a natureza de cada uma, de modo que possam ser deduzidas umas das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite que se recorra à classificação vulgar, caso seja necessário. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, teria apenas utilidade secundária. O essencial era colocá-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos às diversas situações da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos espíritos bons que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente, e como todos o reconhecerão melhor ainda mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Em toda parte encontramos os seus vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É por isso que, se ele rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, dentre as quais os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem emanado de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade das origens prova que os espíritos dão seus ensinos por toda parte e que ninguém goza de qualquer privilégio a respeito. Esta obra é para uso de todos. Dela, cada um pode colher os meios de conformar a sua conduta pessoal à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhes dizem respeito de modo especial. Graças às relações estabelecidas, daqui em diante e de maneira permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, já não será letra morta, porque todos a compreenderão e serão incessantemente compelidos a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho.